Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 084, a gente vai falar sobre os mitos do uso cotidiano das planilhas, ou seja, das coisas que acontecem no dia a dia que a gente pode considerar como mito, e aí descobrir se esse mito é um mito verdadeiro ou é um mito falso, ou seja, uma mentira. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. E o objetivo, ou seja, para que eu quero te passar essa informação, é para você entender o que é um mito, seja ele verdadeiro ou mentiroso, sobre o uso do cotidiano, ou seja, do dia a dia, na utilização das planilhas, pensando na nossa operação como gestor de telecom, no que a gente faz, deixa de fazer, e na parte de negociação, valores, ou seja, otimização de custos. Nesses dois cenários, a operação ela tem as duas partes, a gestão e a parte de negociação, tarifas e por aí vai. Então, nesses dois cenários é que a gente vai ver essa composição dos mitos. O que é um mito? Quando a gente pensa em gestão de telecom, que a gente administra os serviços, administra contratos, administra faturas, contas e por aí vai, existem coisas que acontecem que a gente pode, vamos assim, pensar que é uma verdade ou pensar que é uma mentira. E mito é mais ou menos o que a gente pode entender de eu tenho um mito que isso aqui sempre vai dar certo, ou um mito que isso aqui sempre vai dar errado. Por exemplo, o gato sempre cai em pé. É um mito. Ele tem algo que faz com que ele caia, na maioria das vezes assim, mas não é 100%. Ah, se eu passar a manteiga na bolacha, sempre vai cair do lado da manteiga para baixo? Também não. Existem explicações sobre isso. Então, o mito de sempre ser dessa forma não é verdadeiro, por exemplo, nessas duas hipóteses. Mas a maioria das vezes, sim. A bolacha cai com a manteiga para baixo e os gatos caem em pé. Isso acontece. Tem explicação científica. Mas aqui você precisa entender o que é o mito nessa parte de gestão de serviços de telecomunicações. E, especificamente sobre as planilhas, a gente precisa entender um pouco mais a fundo. Vou te explicar o que é a palavra mito. Lógico, primeiro, ele pode ser um mito verdadeiro ou um mito falso. E, normalmente, é uma crença construída sobre algo. Pode ser também sobre pessoa, mas é que a gente vai falar sobre uma ação, uma atividade, algo que a gente consegue ver nas atividades que a gente realiza. Então, é uma crença sobre algo e algo que as pessoas acham, mas sem ter certeza. Eu acho que sempre é dessa forma, eu acho que assim sempre acontece, mas não necessariamente você tem certeza e não necessariamente você tem argumentos lógicos ou científicos para apoiar esse mito, ou seja, essa, como é que eu posso explicar? Essa frase, esse pensamento, esse raciocínio. Você precisa ter isso para poder comprovar se aquilo realmente funciona ou se aquilo realmente não funciona. E pode ser que exista ou não uma comprovação. Então, o mito de XYZ, não é verdadeiro. Por quê? Tem toda essa explicação. E é isso que você precisa entender sobre os mitos, que existem vários no fluxo, nas atividades do gestor de telecom. E isso você tem que entender a parte básica. É você entender o que é um mito. Tá bom? Por que entender sobre mitos do cotidiano, sobre a utilização das planilhas, vai te ajudar? Ou seja, para que eu vou precisar disso, Kleber? Para que eu preciso entender isso? E no meu raciocínio, como eu criei uma metodologia, um método, que eu faço todas essas ações de reduzir custos, redução de custos, otimizar a operação, tem todos esses processos que eu dividi. Isso tudo está no curso Reduzir Custo Todo no Mês, existe o pilar de negociação, pilar de gestão. E aí, o que é que acontece com as planilhas? Hoje em dia, até onde eu saiba, praticamente todas as empresas que eu vejo, converso, algo do tipo, existe algum sistema lá, algum software com planilha. Então, qual é a forma que você gerencia os serviços de telecomunicações? Papel? Ou uma planilha? Ou um bloco de notas? Ou um software específico para isso? São as opções que eu vejo. Hoje, se você fosse fazer algo, se eu for em alguma empresa ou na sua empresa, é uma forma dessas. Normalmente, se não for 100% dentro dessas quatro. Segue o fluxo. E aí, beleza, o que é que vai ser mais otimizado? Um papel, uma planilha ou um software?
Aí normalmente vai se começar por uma planilha. É o processo básico. E aí depois pode-se avançar para o sistema, ou dependendo de como esteja a composição, se faz no papel e depois vai para a planilha. É essa escada que normalmente acontece. Nesse contexto, entender sobre os mitos do cotidiano, ou seja, o que acontece no dia a dia que pode ter problema, ou pode ter algo que a gente acha que é problema que não é problema, e a gente entender sobre isso vai fazer vamos assim, tirar um peso você achando que é um problema e pode ser outro, ou achar que aquilo é algo ruim, mas é algo bom. Essa é a ideia, para isso que você deve entender, porque isso vai auxiliar em ambos os setores, seja negociação ou gestão dos serviços. Por exemplo, qual ferramenta você utiliza? Te dei exemplo aqui de 4. Como é que você faz isso hoje? O que é entregar um melhor monitoramento? Papel, planilha ou software? Lógico, se você tem um papel, como é que você faz isso? Mas aqui você vai entender quais são as opções. Dá para se fazer com planilha? Sim, dá. Dá para se fazer com papel? Também. No software? É possível. Todas as opções você consegue fazer atividade. E aí você pensa, o que é melhor para que a minha equipe faça isso, ou para que eu faça, ou para a empresa fazer. Tem todos os cenários, mas você consegue fazer essa identificação por entender essas possibilidades de mitos. Além disso, essas informações, ou seja, entender sobre essas possíveis situações de mito, vai melhorar minha produtividade, vai melhorar meu fluxo, meu processo, vai me dar mais resultados? Sim, vai. Independente dos caminhos que você queira, negociação ou de gestão, com certeza, mais conhecimento, mais informação vai te entregar mais resultados, porque você vai ver situações em que você pode, por um ponto específico, melhorar o resultado. E aí, lógico, pensando nas planilhas que você tem, esses dois ambientes, negociações, tem planilhas para isso, e gestão, também existem planilhas para essa função. Por isso que é importante você saber. Os 6 mitos do uso cotidiano das planilhas. Mitos, se é verdadeiro ou falso, cabe a você descobrir ou ver todas as aulas sobre mitos. Simples assim. O primeiro, lentidão e usabilidade ruim de alguma planilha. Você me diz, você já passou por isso? Alguma lentidão utilizando qualquer software com planilha? Isso é o primeiro mito. Segundo, impossibilidade de usar automação ou fazer ações lá que sejam automáticas. Muita gente tem essa crença, entende que isso é um mito. Muitas fórmulas para trabalhar os dados. Tem pessoas que acreditam que não conseguem fazer porque existem muitas ações que precisa de fórmulas, precisa entender um pouco mais da planilha, precisa entender das lógicas para poder fazer aquele determinado trabalho. Quarto, dificuldade em fazer um cadastro. Cadastro, quando você pensa em gestor de telecom, você tem algumas planilhas que precisam que seja feita a inclusão de dados, que é um cadastro, a parte inicial, e você precisa entender isso. E algumas pessoas têm essa dificuldade em fazer. E aí eu vou te mostrar se esses mitos aqui realmente são, ou se não existem, ou que não é tão um bicho, vamos dizer assim, tão grande. A quinta, baixa produtividade por preenchimento de planilhas. Então, existe um processo na empresa, tem um fluxo, e por ter planilhas para eu preencher, eu demoro mais a fazer as ações. Ou eu sou mais lento para gerar resultados devido a preenchimento das informações. E o último mito que eu considero do cotidiano, ou seja, coisas que podem acontecer no dia a dia, é pouco espaço para trabalhar os dados. Então você precisa de alguma demanda e a planilha não é suficiente para que você faça o trabalho que é necessário. Então, esses são os 6 mitos que eu acho importante você entender, saber e conhecer um pouco deles, porque qualquer um desses aqui você pode estar enfrentando hoje, amanhã ou já passou. Provavelmente algum deles você já deve ter vivenciado se você utiliza planilhas para fazer a gestão de telecom. Por isso que é importante você entender cada um desses pontos, e aqui é um resumo, para você entender quais são os 6. Esse é o princípio. E aí, lógico, entender cada um deles é fundamental. O mito da lentidão e usabilidade ruim
sobre as planilhas. Quando a gente utiliza a planilha, muita gente acha que ela é lenta, que tem dificuldade. E aí tem dois cenários. Primeiro cenário, isso acontece no meu computador, seja desktop, que é aquele de mesa, ou notebook, e ele está o software instalado lá. E o segundo é na nuvem, na internet. Você utiliza isso de uma maneira que ele está fazendo as trocas de informações através da internet e outra especificamente dentro do computador. Só para você entender as diferenças. Mas em ambos a pessoa pode achar que existe uma lentidão. E aí, primeiro, qual aplicativo que você utiliza? Como é que você usa isso? Planilha. Você tem OpenOffice, você tem o Excel da Microsoft Office, você tem Google Planilhas. São 3 que eu conheço, existem mais, mas esses são os parâmetros que eu vou utilizar para você ter uma ideia. Então, primeiro, qual aplicativo que você utiliza? O que é que ele precisa de recursos para funcionar e qual dessas maneiras? Outra dúvida, como é que está seu computador? Ele é um computador que tem um bom processador? Ele tem memória? Ele tem espaço no HD? Como é que ele está? A qualidade da sua conexão de internet. Se você estiver usando, lógico, via internet. É boa? É ruim? Como é que ela está? Como está a memória do seu computador ao utilizar planilhas? Que essa memória, você pode precisar, vou olhar agora, não estou usando a planilha. Quando você usar a planilha, a memória, vamos dizer assim, a gente chama de topar, chegar no máximo. E esses são pontos que você precisa ver. Ou seja, antes de você culpar a planilha por ela estar lenta, vê o seu equipamento, o seu PC. Veja se o computador ele comporta ou ele está tendo os requisitos necessários para você utilizar a planilha. Na maioria dos casos, você vai chegar em um parecer, se isso é verdade ou se isso é mentira. E na minha composição, ou seja, no que eu já vivenciei, sobre planilhas, sobre o uso de dados e por aí vai, esses aqui são pontos fundamentais. Você vai dar o check aqui. Fiz. Fez isso tudo. Aí eu pergunto, esse mito de lentidão, verdade ou mentira? Eu acredito que pode ser ambos. Você pode ter o melhor computador, lógico, não do mundo, porque aí é um computador muito bom. Você pode ter o melhor computador, mas se a planilha, você utiliza muitos dados e muitas informações de uma maneira que o software, a planilha, o sistema, ele não aguenta tantos dados, ele vai ser lento. Você vai ter dificuldade de utilizar. Fato, isso vai acontecer. Mas não, você tem uma estrutura enxuta, uma estrutura pequena. E você consegue usar tranquilamente. Você atende isso aqui e não vê problema. Então, para você, esse mito vai ser mentira, não tem lentidão. Então, veja, é um mito que tem duas respostas. Por quê? Porque depende da situação. É a mesma situação quando você se depara com algum sistema, alguma coisa que ela consome todo o poder de uma máquina. E nesse caso, é uma planilha. Se ela tiver com muita informação, vai ser prejudicial, você vai ter dificuldade. Se tiver pouca informação, ou seja, poucos dados, você vai conseguir usar com muito mais facilidade. E aí, se você estiver na situação de realmente estar muito lento, busque separar os dados, separar as informações, seja em uma ou mais planilhas. Mas sempre preze por guardar pelo menos elas próximas. Mas entenda que esse mito pode ser verdadeiro ou pode ser uma mentira, depende da sua realidade. O mito da impossibilidade de utilizar automação nas planilhas. Então você quer lá fazer uma ação automática. Quero escolher aqui em um campo tal informação, quero que faça esse comando. Isso é uma automação, por exemplo. E muita gente acha que não dá para fazer isso nas planilhas, independente do software, OpenOffice, Excel, do Microsoft Office, Google Planilhas, ou acha difícil, ou não dá para fazer, ou não sabe como fazer e acha que isso vai ser um bicho maior do que ele é. E na prática, a gente pode pensar o seguinte: dashboards. Pode ser que você nunca tenha ouvido isso. Quer que eu vou te dar um exemplo? Imagine uma tela, como essa daqui, só que com vários campos, relatórios, várias informações. E vamos supor, seja um dashboard da parte financeira que mostra as faturas do ano. E você escolhe ali em cima os botões do ano e o relatório ele já se abre para você
com as informações, quanto gastou por cada prestadora, quais foram os valores por mês. Aí tem outro botão ali, se você quiser saber só de telefonia fixa, outro só de telefonia móvel, outro só de links de dados, e você vai compondo isso tudo de forma automática. Você clica e ele já abre. Isso é uma automação. Isso é, por exemplo, um dashboard, uma página inicial que te dá informações normalmente para tomada de decisão ou para um gerenciamento mais tipo um resumão para você ver as informações. Essa é a ideia. Então, esse mito já, não esperando ao final da aula, ele vai ser uma mentira, porque é possível fazer. Você só não vai conseguir se você não tiver informação ou conhecimento para isso. Mas as ferramentas em si de planilha permitem. Um pouco mais além para você entender é que existem até integrações por API. E, caso você não saiba o que é isso, vou te dar um exemplo mais prático para você entender. Teve uma época com um amigo meu, não vou falar nomes porque eu não sei se ele permite, mas ele tem um restaurante, doces, tortas, um monte de coisa, e ele queria fazer um cardápio virtual. Esse cardápio, eu vi um sistema em que a base das informações do sistema era uma planilha. Então eu preenchia lá na planilha os dados do produto, uma imagem, por exemplo, colocava o link da imagem, o produto, o valor do produto, a descrição do produto, tudo numa planilha. Terminei de preencher, automaticamente ele lançava no sistema. Então isso é uma integração dos dados de uma planilha com um software, com um sistema que já entregava o cardápio para o cliente dele. Por exemplo, lógico, isso aí é um exemplo para você entender mais fácil, mas existem inúmeras formas de se pegar dados de uma planilha e botar num sistema ou vice-versa, porque eles são informações que você consegue utilizar. Isso é uma automação, por exemplo. Outra função, se você quiser estudar mais a fundo, quiser mais informações, você vai estudar Visual Basic, ou VBA, macros, scripts e por aí vai. São formas de gerar automação, mas que, na minha concepção, nas funções de gestão de telecom, você não vai precisar tanto disso. Mas você precisa saber que existem. Se você quiser fazer alguma automação, você consegue. Isso aqui é possível fazer. Então, existem, quando você junta isso, ou seja, planilhas que são um pouco mais autônomas, ou seja, que elas conseguem fazer algumas ações em conjunto com o que você preenche, elas viram planilhas inteligentes. Essa é a ideia. Esse é o fluxo. E aí você para e pensa, então esse mito da impossibilidade de usar automação, verdade ou mentira? Não tem nem dúvida. É mentira. Você sim consegue fazer automações e é possível. Agora, você pode partir do pressuposto que você acha que não consegue ou que é difícil. Tem diversas coisas que podem acontecer, mas saiba que é possível. Não tem... para o que a gente utiliza hoje como gestão telecom, que eu ensino no curso, reduz o custo todo mês, você não precisa de altos ensinamentos para isso. Você consegue fazer automações simples, básicas, coisas que você vai ter muito mais facilidade em executar do que coisas que você vai ter dificuldade. Não são, como é que eu posso dizer, um conjunto de ações que você vai ter que demorar lá 10 horas para fazer. Não é bem por aí. Então, automações simples, você vai ter mais resultados. E sim, é possível fazer e eu acredito que é um mito mentiroso e que realmente a gente consegue fazer automações nas planilhas. Um mito de muitas fórmulas para trabalhar dados em planilhas. E aí eu já vi muita gente falando que precisa entender muito de planilhas, entender de diversas fórmulas para fazer as ações. E até de vez em quando alguns amigos, algumas pessoas me consultam, Kleber, eu preciso fazer isso, essa fórmula, essa ação, tal. Como é que eu faço? Principalmente minha esposa. Planilhas e por aí vai. E é bom que a gente sempre mantenha a cabeça ativa. E fórmulas, a gente tem que pensar no seguinte, primeiro ponto, qual é a necessidade da fórmula? Ela vai me auxiliar em quê? Porque fórmula é um cálculo matemático ou uma pesquisa de informações. O que é que ela vai me dar de informações? E aí você vê, em primeiro ponto, usar o que é necessário. Não necessariamente todas as composições que precisam, você vai usar. Você pode otimizar
e usar apenas o que você precisa. Isso vai te ajudar muito. Então, você precisa fazer isso em que atividade? Quais são as planilhas que você utiliza como gestor de telecom? Quais são as composições? O primeiro ponto é pensar nisso e ver o que você vai usar em cada uma. Pensando na metodologia RCTM, que é o que eu ensino no curso Reduz o Custo todo mês, existem dois pilares. O pilar de negociação e o pilar de gestão. Indo mais à frente, o que é que tem no pilar de negociação? Eu vou fazer uma análise que a gente chama de autorretrato e retrato, que é você analisar o consumo das linhas, ver realmente o que é que está sendo utilizado e projetar aquilo que deveria ser. Ou seja, como é que eu quero que realmente esteja. Nesse fluxo, vai analisar as informações e fazer toda a avaliação. E neste fluxo, já respondendo, a gente não precisa de muitas fórmulas. A gente precisa entender lógica de planilhas para fazer essa composição, mas você não precisa de tantas fórmulas. Você vai precisar de uma tabela dinâmica, agrupar algumas informações, dividir outras informações, mas nada além e algo que precisa de muitas fórmulas. Segundo ponto, ainda em negociação, um outro exemplo, você vai fazer uma análise de concorrência, fazer um benchmark. Você também não vai precisar de muitas fórmulas, você vai precisar de algumas informações que aí são necessárias, você faz algumas automações para poder ter mais facilidade na tomada de decisão e você não vai precisar de tantas fórmulas também. Vamos na gestão, gerenciamento de faturas, gerenciamento de contas. Você vai ter lá os cadastros que existem das faturas, pode ter alguns cálculos, mas são coisas simples. Se você tiver, por exemplo, a soma das faturas, a soma de auditorias, faturas que foram pagas, você vai ter lá esses tipos de cálculo. Você não vai ter, se isso acontecer, some tal valor, mas se isso acontecer também, some tal valor e conte tal valor se aparecer XYZ. Que são fórmulas um pouco mais, vamos dizer assim, elaboradas. E no meu entender, na minha concepção, você não precisa disso tudo. Mas você consegue fazer, por exemplo, dessa forma que eu te falei na parte de gestão de faturas, que é no pilar de gestão, fora outras planilhas que existem. E aí eu te pergunto, esse mito, muitas fórmulas para fazer as atividades, trabalhar os dados, não precisa de muito ou precisa de muitos dados? Pelo que eu te falei aqui agora, você já sabe. Isso é mentira. Ou seja, é um mito mentiroso que a gente precisa de muitas fórmulas. Não tem essa necessidade. Você tendo conhecimento básico de planilhas, básico de Excel e, lógico, conhecimento de multiplicação, soma, divisão. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Quase que passa batido. Então, todas essas composições que, a princípio, para você estar trabalhando, você precisa entender, você precisa saber, e um pouco de noção das planilhas, como é que elas funcionam, o que é eu preciso de dados, o que é que são linhas, colunas e por aí vai. Mas fórmulas são básicas. Algum momento você vai precisar de uma fórmula se? Sim. Uma soma se? É possível. Você não vai precisar de uma composição tão grande na maioria dos casos. Então fica ciente nisso. A não ser que você tenha uma estrutura muito elaborada, que você tenha muitas informações incluídas, precisa dividir ela de alguma forma. Mas, normalmente, esse mito de utilizar muitas fórmulas não é verdadeiro. É uma coisa que você não precisa no dia a dia. O mito da dificuldade em fazer um cadastro na utilização de planilhas. E aí, cadastro é da seguinte maneira, um exemplo para você entender mais fácil. Chegou uma fatura nova, ou você entrou na atividade como gestor de telecom. Você vai ter que cadastrar aquelas informações que você vai sempre ficar avaliando. Então, cadastra a fatura. Aí você tem que analisar quais são os dados que você precisa. Então, qual tipo de cadastro você faz? Primeiro, esse aqui de contas. Você vai analisar e cadastrar elas. Então, você precisa saber quais são as informações e deixá-las o mais otimizado possível, realmente para aquilo que se precisa. Para você não colocar coisas que não necessariamente você precisa. Exemplo, você pode colocar lá no cadastro da fatura uma informação que não há necessidade. Por exemplo, para cada fatura você coloca lá o telefone de atendimento da prestadora. Não precisa, isso você já deve saber. Não deve estar necessariamente no cadastro da fatura. Por exemplo, você deve ter isso, lógico, em outro ambiente. Se alguém novo chegar, ele não vai saber o telefone de contato, mas não no cadastro de uma fatura. Então, aqui, lembrando que
Existem os pilares, o pilar de negociação e o pilar de gestão na parte da metodologia reduz o custo do mês. E a gente tem, por exemplo, na parte de negociação, benchmark, que a gente vai analisar as concorrências, ou seja, as propostas que existem, as composições. Nesse fluxo, qual cadastro que a gente vai fazer? Lógico, você pega o mínimo de informação, você vai colocar lá os dados e você vai ter os concorrentes. Você não deve encher a planilha, acredito eu, pelo menos nas composições que eu faço, mais do que 15 colunas. E lógico, você tem a quantidade de concorrentes, dependendo de como você vai fazer. Mas não deve ter muitos dados. Então, a dificuldade pode ser em criar essa estratégia, mas não necessariamente em preencher esse tipo de cadastro, só para você ter uma noção de como eu faço. Segundo, Service Desk. Caso você não saiba o que é Service Desk, imagine que você tem hoje um problema na sua linha de telefone corporativo. Você deve ligar para alguém, para essa pessoa ligar para o atendimento da prestadora. Ou, se você for o gestor do telecom, você vai ligar para a prestadora. Então, se alguém te passou, alguém te reportou um problema, o Service Desk é esse meio de campo, essa equipe, ou essa pessoa que tem essa demanda e vai fazer esse relacionamento com a prestadora para resolver. Nesse fluxo, você tem um cadastro lá das demandas. O que é que entrou? O que é que eu estou tratando? Com quem é que está essa demanda? São informações básicas de um cadastro. Você cadastrou e você faz a manutenção daquela demanda. Dificuldade de fazer esse tipo de cadastro? Depende. Você colocou muita informação? Você colocou pouca informação? O que é que existe lá? Eu já tive situações que eu fiz cadastros enormes e que eu aprendi que cadastros enormes não vão me ajudar. Eu preciso ser otimizado. Então, hoje, meu cadastro, para qualquer demanda, eu acho que tem 5 a 6 campos para toda e qualquer demanda. Não passa disso. Então, veja, dificuldade, ainda acredito que não. Já estou até dando a resposta do mito. Mas é isso, eu estou tentando aqui te dar mais informações, porque isso você usa no dia a dia. Planilha você usa no dia a dia. Então aqui são exemplos, contas e faturas que eu te passei. Você vai cadastrar o número de telefone da prestadora? Não, cadastra só o que precisa. Na parte do inventário RCTM, que é o inventário que você tem todas as informações daquele contrato, aí sim, eu acho que daqui é o que tem maior quantidade de campos. Mas que você não vai preencher isso aqui todo dia, toda hora, todo instante. Você cadastra aqui quando existe alguma movimentação desses contratos ou quando você precisa fazer a inclusão de novos contratos ou exclusão de novos contratos. Simples assim. É algo que você, tendo um processo estruturado, sabendo as informações que você deve colocar, isso vai se tornar muito mais fácil. Além de uma planilha que você também utiliza, que aqui pode ser uma ou duas, de retrato e autorretrato, que é você avaliar realmente o consumo, a utilização daquelas pessoas que utilizam aquele contrato ou daquele contrato em si. Você analisa ele, como é que ele deveria ser, como é que deveria ser a composição de valor financeiro e de utilização dos serviços, para aí sim você buscar o benchmark e outras ações. Então, esses são alguns exemplos que você pode pensar em cadastro, fazer ações, e que você pode pensar, tá, isso é uma verdade ou uma mentira? A dificuldade em fazer cadastros. No meu ponto de vista, é uma mentira. Você não deve ter dificuldade. Agora, lógico, como eu te passei, pode ser um pouco de verdade se você tiver alguma dificuldade nesse início, nessa parte de desenvolver esses cadastros. Mas no dia a dia, como eu te dei aqui vários exemplos, tentei pegar a maioria das planilhas que a gente utiliza e você não tem, na minha visão, tantas coisas que vão tornar o processo muito mais difícil de ser trabalhado. É mais processo, fluxo da continuidade que você vai ter todas as informações. Então, acredito que sim, é um mito mentiroso, ou seja, não é verdade, é uma fake news, a gente ter dificuldade para fazer cadastro junto às planilhas do dia a dia que a gente faz como gestor de telecom. Mito da baixa produtividade por preenchimento das planilhas. E aí, preenchimento, exemplo, existe uma planilha lá de cadastro, ou uma planilha lá que tem as informações. E essa produtividade é porque a pessoa, o profissional, pode dizer, ou você pode achar,
eu não consigo ter tanta velocidade com X ou outra atividade porque eu tenho que fazer essa tarefa. Então, por eu ter que fazer isso aqui burocraticamente, por exemplo, isso diminui minha produtividade. É esse o raciocínio. Aí eu te pergunto, sem registro das informações, como é que você sabe o que existe? Como é que você vai saber? Se você não preenche lá que você recebeu a fatura que você encaminhou, que tem o valor da fatura. Se você não preenche lá que você fez análise da concorrência, você fez um benchmark, como é que você vai saber se você não preencheu? Como é que você vai avaliar isso? Pode ser colocado no papel? Pode, mas planilha você vai ter uma facilidade maior no ponto de vista de analisar. O retrato e o autorretrato, você avaliar o consumo das linhas. É possível fazer no papel? Sim, eu faço. Quando eu pego um contrato de 5 linhas, na hora com o cliente, me dá aqui, deixa eu analisar. É possível. Mas, você pega uma estrutura maior, você não vai fazer isso no dedo, na mão. Não vai. Você vai utilizar a planilha para ter a composição, a identificação, perfil de utilização, que é o retrato e o autorretrato, e dentre as outras tarefas. Quais são as informações necessárias e desnecessárias? Para você pensar nisso aqui, baixa produtividade, pode ser que você esteja colocando dados que não precisam. Quantas vezes você vai precisar, por exemplo, da informação XYZ que está no contrato? Pode ser que isso não precise. Um outro exemplo. Quantas vezes você vai precisar saber quando a linha termina a fidelização? Você vai. Isso você vai. Agora, quantas vezes? Depois do contrato iniciado, no máximo 10. 10 vezes você consulta. Pelo menos eu não cheguei a 10 vezes informar prazo de fidelização para cliente. Até porque eu sei, então isso aí eu sempre prevejo, já tenho essa informação, porque a gente que faz a gestão do telecom tem que ter essa noção, pelo menos da maioria dos contratos, se não todos. O primeiro fluxo é esse, então vou precisar? Vou, mas eu vou preencher uma vez só, e depois vai demorar. Mas o que é que eu preciso de informações? Como é que eu preencho? Qual é o fluxo? Isso tudo tem que ser pensado e raciocinado e criar um fluxo, um procedimento para ser mais leve esse preenchimento e não afetar a produtividade, que seja exatamente o contrário. E aí, documento, ou seja, planilha, ela está organizada ou desorganizada? É uma planilha só que você usa tudo ou uma planilha para cada atividade? Ou todas as filiais estão juntas, todas as filiais estão separadas? Como é que funciona isso? Eu tenho que pegar uma planilha do financeiro, colocar informação, tenho que pegar uma planilha de outro sistema, colocar outra informação, eu tenho que acessar o sistema tal e colocar os dados, mas aí eu uso a minha planilha para me controlar o que é que eu estou fazendo ou não. E diversos cenários em cada empresa pode existir. Aí você para e pensa, existe algum outro sistema que pode otimizar o tempo? Porque aqui você está pensando em produtividade, preenchimento. E de fato existe. Uma coisa é fazer em papel, outra coisa é usar uma planilha, ou qualquer software que seja planilha, e outra coisa é usar um software específico para aquela ação. Por exemplo, como gestor de telecom, existem alguns que a gente pode utilizar. Lógico que nem todos vão ser personalizados ou para cada necessidade que você precisa, mas veja o que é melhor para o seu tempo. O que é que vai te dar mais produtividade? Fazer no papel, fazer na planilha, ou fazer em um outro sistema, que normalmente você vai ter que gastar um valor financeiro para isso. É o que você precisa avaliar. E no meu entender, quando você pensa, esse mito de baixa produtividade por causa do preenchimento de uma planilha é verdade ou mentira? Na minha cabeça, é mentira. Se você for usar qualquer sistema ou uma planilha, você vai ter um tempo para preencher os dados, independente. O que pode acontecer é que a planilha é de uma maneira, vamos dizer assim, linhas e colunas mais para a pessoa preencher, e um sistema tem as caixinhas lá, pode ser mais fácil. É um exemplo. Você tem que entender o que vai dar mais velocidade para a operação e o que vai ser mais barato também. Planilha, normalmente, você não tem tantos custos envolvidos, mas você tem que avaliar todas as questões, porque é preciso ver isso. Produtividade é algo importante, então você não pode perder tempo com isso. Então, baixa produtividade por causa da planilha, por causa do preenchimento, eu não acredito que seja por esse motivo. Eu acho isso um mito mentiroso, não é verdade. Você pode ter baixa produtividade por outras coisas relacionadas à planilha. A planilha
apresentou lentidão, o computador teve uma lentidão, ou aconteceu algum problema lá na planilha, ela corrompeu. São situações, mas por preenchimento não deveria acontecer. Se acontece, existe algum erro aí nesse processo, no que precisa de informações e de dados. Então entenda isso, é um mito e que não deve realmente acontecer nas empresas e na sua estrutura. O mito de pouco espaço para trabalhar os dados nas planilhas. Pouco espaço, entenda o seguinte, eu tenho lá milhares de linhas que eu posso colocar numa planilha. Colunas eu não lembro qual a quantidade, mas tem milhares de linhas. Então o espaço de trabalho é essa composição de estrutura. E aí a gente para e pensa, banco de dados é uma opção? Se você não sabe o que é banco de dados, eu vou te dar um exemplo com carros e motos. Banco de dados, a função dele é realmente guardar todos os dados. Não tem uma limitação, ele tem muito mais velocidade do que uma planilha quando você pensa nisso. Mas planilha é uma base do banco de dados. É um princípio, se você quiser pensar dessa forma. Então, quando a gente pensa, ok, uma planilha e um banco de dados, eles fazem a mesma ação que eu quero em uma planilha. Por exemplo, eu vou analisar as contas. Eu tenho lá um cadastro das faturas e tenho o registro. Uma planilha vai me dar as informações, eu vou preencher? Sim. Um banco de dados? Também. Imagine que é um carro e uma moto em um trânsito daqui a 10 km de distância, sem fluxo, sem veículos, só eles dois. Na normalidade, se eles forem na mesma velocidade, vão chegar no mesmo tempo. Então, isso é um exemplo. Uma planilha básica. Agora, se você tem uma planilha que você vai fazer o retrato e o autorretrato dos contratos, analisar o que foi consumido, como é que é a utilização, fazer essa avaliação, ou até um trabalho de auditoria de fatura, e você tem uma estrutura que existe muitas linhas de utilização, entenda. Fiz uma ligação, fiz outra ligação, mandei um SMS, consumi um pouco de dados de internet. Cada uma ação dessa, numa planilha, ela é uma linha, tá? Não é uma linha de número de telefone, é uma linha de ação. Nesse fluxo você vai ter muita quantidade. E aí, existem dois cenários. Minha estrutura é uma estrutura pequena, vou dar um exemplo, que dá até 1.000 registros, 2.000 registros, ou é uma estrutura maior, de 50 a 100 mil registros. Estou dando um chute aqui só para você ter ideia, que isso existe. Em ambos os cenários é diferente a resposta. Então, esse mito, entenda, eu vou ter agora uma estrutura pequena, que eu já te mostrei o que é que acontece. Com a estrutura grande, o que é que vai acontecer? É um carro e uma moto, só que com trânsito de vários carros, ônibus no meio do caminho. Então a moto, ela vai provavelmente, e aí com toda certeza, ter uma velocidade de chegada maior do que o carro. Que a moto ela consegue ir por caminhos que o carro não consegue. Os motoqueiros de delivery, então, vão entender o recado. Eles são bem rápidos. Então, o carro ele vai ter um tempo maior para chegar lá, mas ele vai chegar. Então, quando você pensa em mais dados, mais informações a serem analisadas, um banco de dados ele vira uma opção para esse cenário. Já vi situações em que as pessoas, por terem tantos dados na planilha, você abre para no outro dia abrir o arquivo. Você dá 2 cliques lá e só vai abrir depois. Ou você abre e demora muito para o arquivo abrir. Você tem dificuldade de pegar as informações. É lento o aplicativo para você usar devido à quantidade de dados que lá existem. Então, banco de dados é uma opção. Para esse tipo de situação, sim. Você tem que entender que é uma realidade, senão você vai ter muita dor de cabeça para fazer esse tipo de gestão, por causa desse cenário. Mas com uma estrutura enxuta, como eu te disse, por exemplo, das faturas, não há necessidade. E aí você para e pensa, pouco espaço para trabalhar? Tem essa visão, tá? Então, quanto de espaço você precisa? Quais são as planilhas que você utiliza? Como é que é a composição que você trabalha? Você tem que pensar nisso. Quantas planilhas? Cada atividade é centralizado, só uma pessoa gerencia tudo, ou é descentralizado, cada um tem sua planilha, tem sua forma de trabalhar e tudo mais, de gerenciar os dados. E limitação de linhas para analisar faturas, para fazer auditoria das cobranças e por aí vai. Que existem limitações da própria planilha, seja ela um Excel, OpenOffice
ou o Google Planilhas. Eles existem situações que daqui eu não consigo passar. Ou você pode até colocar a informação, mas você não vai conseguir trabalhar com aqueles dados. E aí você para e pensa. Então, esse mito de poucos passos para trabalhar os dados de planilhas é verdadeiro ou falso? Eu respondo, os dois. Depende da tua realidade. Não tem como eu te dizer que essa resposta aqui é realmente efetiva. Não dá, porque é um mito. E esse mito, em algumas situações, é verdadeiro, em algumas situações, ele é falso. Cabe a você analisar tua realidade, tua estrutura para decidir isso, mas saiba que existe. Então, se você for mudar de emprego, se você for por emprego novo, se você for fazer alguma atividade, você tem que analisar isso para ver as ferramentas que você vai utilizar. E pensando em planilhas, você tem que ter essa visão de quais você vai utilizar, quais ferramentas, quais dados serão utilizados. O que é que a gente viu na aula de hoje? Várias informações sobre o uso cotidiano das planilhas, os mitos, ou seja, as coisas que podem ser verdade ou mentira, pensando nessa parte de melhorar a operação. E a operação em si, eu digo custos e digo gestão, que são os dois pilares que a gente utiliza na metodologia RCTM. Então, fica ciente nesse fluxo, porque isso vai ajudar o dia a dia como gestor de telecom, seja na visão de otimizar todas as despesas, os seus serviços, por aí vai, você tem as planilhas para isso, e gerenciamento de faturas, Service Desk, por aí vai, tá bom? Então, essa é a aula 084, mitos do uso cotidiano das faturas. Qualquer dúvida, manda um comentário, tá bom? Abraço! Fui!